Você já sentiu que na escola a história parecia uma sucessão de nomes e datas importantes que deviam ser decorados? A origem disso foi uma corrente de historiadores que se chamava Escola Metódica, que surgiu no final do século XIX. Os historiadores metódicos viam a história como uma sucessão de feitos importantes dos grandes nomes da política. Governantes eram apresentados como heróis e seus inimigos como vilões. A narrativa dessa corrente era grandiloquente e quase mitológica. As fontes mais importantes eram os documentos oficiais do governo que, segundo eles, podiam revelar a verdade sobre o passado. A escola metódica hoje é vista como tendenciosa e ultrapassada. Documentos oficiais podem ser manipulados por interesses políticos, por isso não são um retrato fiel do passado. Além disso, registros como cartas, depoimentos, fotografias, contratos, balanços comerciais, vestuário e objetos de época não podem ser descartados como documentos históricos porque revelam muito sobre um período histórico. Foi isso que um novo grupo de historiadores chamado Escola de Análise defendeu nos anos 1930. Para eles, qualquer registro histórico era importante como fonte para estudar o passado. Foi assim que a história das pessoas comuns começou a ser contada. Surgiram estudos sobre a história dos escravos, das crianças, das mulheres, da arte, dos imigrantes e da cultura. A partir dos anos 1950, a escola de análise mudou o estudo de história em toda a Europa e parte do mundo. Mas, curiosamente, alguns historiadores deixaram de lado as inovações dos análise e preferiram voltar a usar como fonte apenas documentos oficiais de governo. Isso aconteceu especialmente com a história das revoluções socialistas, onde Lenin, Stalin, Fidel, Che Guevara, Mao Tse-tung e Mandela foram tratados como heróis mitológicos e seus inimigos como grandes vilões. Os registros produzidos pelo povo no período revolucionário foram simplesmente ignorados. A história dos milhões de refugiados em todas as revoluções socialistas ainda não foi contada, nem a história das epidemias de alcoolismo e de suicídio logo após as revoluções. Qualquer historiador que se atreva a contar a história do Holodomor, dos gulags ou dos campos de reeducação para homossexuais em Cuba, Coreia do Norte ou China é perseguido e desacreditado. Os depoimentos do povo, nesses casos, são vistos como mentirosos, tendenciosos ou nacional-socialistas. E o mais impressionante é ver como tantos professores de história que estudaram a escola de análise na faculdade aceitam a versão oficial das ditaduras comunistas como uma historiografia confiável.